a linha da vida, onde os nós começam. Fique aqui comigo para você entender um pouco sobre esse contexto. Eu quero hoje te convidar para entender algo profundo, algo que talvez você nunca tenha visto. Mas a nossa vida, ela é dessa forma que começa. Tá vendo aqui? Olha. É dessa forma que a nossa vida começa. Mas ela poderia começar assim. Olha. Ela poderia começar assim. Mas você concorda que desde o nosso nascimento, ela poderia começar assim. Desde o nosso nascimento, a nossa vida é cheia de nós. Desde quando a gente nasceu lá no parto, que a gente foi obrigado a chorar no parto para poder respirar. A nossa vida ela já é cheia de traumas, já é cheia de nós. E olha só essa reflexão. Bom, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Cláudia Emanuele, sou terapeuta e sou missionária. O que a gente trata aqui é com seriedade, tá? Eu já tenho algumas pacientes que são tratadas pelo método Alma e têm tido muito resultado. Que através das minhas dores, através das minhas confusões mentais, através das travas mentais que eu tinha, Deus me deu esse tratamento. Sem religiosidade, sem crenças limitantes, pelo contrário. Sim, trazendo a cura verdadeiramente como ela deve ser. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o nosso tema de hoje, que é sobre a linha da vida. Hoje eu quero convidar você a imaginar. Imagine então que a sua vida é uma linha. Uma única linha que começou no dia que você nasceu. Como eu disse, com traumas, desde o nosso nascimento. Nossa linha estão registradas todos os nossos momentos nessa linha. Todos os nossos momentos, do início ao fim, estão registradas nessa linha. Que significa nosso coração, a nossa mente. Amém? Então, às vezes está assim, ó. Tem gente que está assim, ó, só. Tá fácil de resolver. Mas tem gente que está assim, ó. No emaranhado de nós, que só por Deus, né? E eu costumo dizer aqui, né, quando eu trago mensagem, né, é a reflexão sobre esse assunto, que é algo que realmente toca no mais profundo. Porque aí você consegue entender de uma forma mais prática como é que funciona, o porquê que a gente tem tantos problemas na vida. E aí a terapia, ela te ajuda a viver essa linha sem nós, de uma forma governada. Não é que os problemas vão deixar de existir, eles vão deixar de aparecer. Não, eles vão vir. Só que você vai conseguir, de uma forma ordenada, a lidar com eles. Consegue entender? Ó? De uma forma mais ordenada, sem bagunça. Olha aí. Sem bagunça. E é isso que a terapia ela traz. Mas a gente tem que estar aberto a isso. Então fica aqui, mesmo que você não esteja com o seu coração aberto a isso. Porque eu costumava dizer no início, né, do processo, no início das terapias, que quem não queria, porque eu aprendi assim, tá, no meu curso que eu fiz. Eu aprendi que quem não quer a cura, não adianta, tá? Não vai mudar nada. Só que no longo do percurso eu peguei sim uma paciente que não queria a mudança e é a pessoa que mais eu tô vendo resultado, tá bom? Então a gente vai mudar esse paradigma aqui e é o que eu falei para Deus, tratar todo mundo, mesmo quem não queira. Porque faz a diferença sim, faz toda a diferença, amém? Vamos lá. As alegrias, nessa linha estão registrados todos os momentos e sentimentos. As alegrias, as conquistas, os encontros, as despedidas. Quando a gente perde alguém, quando a gente compra algo que é muito bom, que a gente consegue conquistar algo, uma alegria, o nascimento de um filho, né? As despedidas, perder alguém,
os encontros, encontrar alguém que é muito importante, especial na nossa vida. Os sonhos, na nossa vida a gente tem os sonhos, né? Cada um sonha com algo. Eu penso assim, né? Tem coisas que Deus dá o sonho pra gente, tem coisas que a gente mesmo sonha. Mas eu vejo como se Deus ele sempre dá algum sonho para nós, né? As decepções, as traições, as perdas. Tudo que você viveu deixou uma marca nessa linha. Essa linha, ela sempre vai estar registrando tudo. O que há de bom e o que há de ruim. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Ao longo da caminhada, alguns conhecimentos criam, alguns acontecimentos criam os nós, que é o que a gente comentou aqui. Então, talvez uma rejeição, para quem foi muito rejeitado. Quem foi muito rejeitado, muito é ferido. Talvez uma palavra que feriu profundamente, às vezes a gente ouviu lá atrás, né? De um pai ou uma mãe que a gente não ia ser ninguém, quem era a gente, que a gente era um péssimo aluno, que a gente era um péssimo filho, que a gente isso, que a gente aquilo, a gente vive ouvindo as coisas. Talvez uma perda, pode ser a perda de alguém, perda de algo que te abalou muito. Reflete aí. Um abandono, porque às vezes não é só rejeição, mas sim um abandono também fez parte dessa dor, desses nós. Talvez um momento em que você começou a acreditar em uma mentira sobre si mesmo, porque muitas vezes a gente passa a acreditar em mentiras que estão presas ao diagnóstico que nós vivemos até aqui. E o problema não é apenas o que aconteceu. O problema é que muitos desses nós continuam presentes até hoje. E é por isso que muita gente, hoje a gente vê muitas pessoas com problemas de crises de ansiedade, de crises de pânico, com problemas que ela não consegue resolver, por conta exatamente disso. Porque vem lá da infância, não foi algo que aconteceu agora. É algo que vem lá da sua infância, vem lá da sua, né, desde quando a gente nasceu. Você cresceu, você mudou, você amadureceu, mas o nó permaneceu, mesmo que seja no seu inconsciente, mesmo que a consciência não traga o inconsciente, você sente isso. E muitas vezes você está tentando resolver um problema atual, sem perceber que a origem dele está em um ponto distante da linha. Ele não está aqui, agora, em algo que, por exemplo, essa é a minha vida, vamos supor. A minha vida hoje, ela está assim, tá? Ela não é perfeita, não vai ser perfeita igual esse novelho aqui, tá vendo? Tá bem perfeito. Aqui tem alguma coisinha, porque a gente todos os dias precisa tratar. Ela não vai estar retinha, igual aqui certinho, tá vendo? Mas tá tudo ótimo, melhor do que aquele ninho que estava em cima da mesa. Ou aqueles nós que se formam pela bagunça da mente, amém? Então, as nossas dores hoje, tratando, você percebe que tá muito melhor do que antes? É assim que funciona. É por isso que algumas dores não parecem passar, porque vem lá do passado, vem lá do início. Vem lá do início, é aqui do início que tem que ser. Porque se você começar a arrumar uma bagunça, aquela aglomeração que estava aqui, e você não começar do início, não vai resolver nada. Você só vai bagunçar mais ainda. Porque elas não nasceram hoje, elas apenas continuaram produzindo o efeito daquilo que você viveu no início. Mas quanto mais puxam, mais apertam os nós. Quanto mais nos deixam mal, mais esses nós pioram. Deixa eu baixar um pouquinho. Por isso a cura não começa quando você esquece o passado. Não adianta esquecer. Ah, Cláudia, esquece o que passou, eu vou esquecer o que passou e acabou. A cura é diferente. A cura começa quando você começa a encontrar o lugar do nó, da dor que deixou inflamado e permite que Deus toque naquilo que feriu, preso dentro da sua história. Ah, Cláudia, eu sofri uma rejeição muito grande pela minha família. Você sofreu uma rejeição muito grande ou você ouviu palavras que te feriram. Ah, você não vai ser ninguém,
Quem é você para falar algo? Fica quieta, menina, fica quieto, menino. Se cale. Não fale na frente dos adultos. Não me interrompa enquanto eu estiver falando. Muitas dessas coisas são coisas que hoje te trava. Consegue entender? São coisas que hoje te trava. E se eu não tomar cuidado em tratar aquilo que é a fonte, que é a raiz do que me machucou, me feriu, eu vou trazer para hoje resultados terríveis. E não é porque eu quero, não é porque você quer. Porque Deus não tem medo da sua linha. Deus não tem medo da sua linha. E você consegue entender que não é culpa de Deus? É o contrário. Quanto mais a gente chegar perto dele e a gente entender. Em Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, porque Provérbios ele ensina a gente a viver a vida mais fácil e arrumar essa linha. E por que ele deixou, né, os médicos, a terapia, deixou os profissionais para a gente entender melhor isso e conseguir passar sobre isso, entender melhor, porque muitas vezes a gente está lá numa igreja e a gente começa a ouvir a palavra e não entende. Mas numa terapia ela te traz o que realmente é e o que realmente precisa reforçar para tratar e trazer a verdade, tá bom? Ele conhece cada detalhe da sua história, ele conhece cada linha, cada lágrima, cada ferida, cada nó. E aquilo que para você parece impossível de desfazer, para Deus é apenas mais um lugar que precisa ser alcançado com a sua graça. E se você está aqui hoje, se você está disposta a essa cura, a esse tratamento, ele está muito feliz, porque é isso que ele quer de você. Amém? Deus hoje não queria apenas mudar a sua situação. Ele queria mostrar onde o nó começou. E você consegue refletir sobre isso? Porque quando a raiz é curada, os frutos também começam a mudar. Olha isso. Então é isso. É a gente entender onde verdadeiramente isso está me machucando. Consegue entender como a terapia ela ajuda muito? A terapia ajuda muito, é um presente de Deus. É um presente valiosíssimo a terapia. Porque eu comecei a fazer a terapia, o método era de uma forma diferente quando eu comecei a estudar, né? Porque eu comecei a estudar para me curar, porque eu estava muito mal. E Deus foi tão maravilhoso que começou a fazer com ferramentas diferentes para mim e me trazer aqui. E como eu vejo os resultados através de pessoas, às vezes em uma sessão a pessoa já sai transformada. Em uma sessão ou uma conversa a pessoa sai transformada. Não estou te convidando aqui não para um atendimento particular, você pode continuar ouvindo os vídeos, porque todos os dias Deus vai trazer. Todos os dias Deus vai revelar, todos os dias Deus vai ajudar de alguma forma. Mas a cura ela começa a partir de quando a gente quer a diferença, a gente quer fazer a diferença e a gente busca. Porque se alguém te mandou esse vídeo, você precisa ouvir isso e estar atento, aberto a isso. Então, essa é a mensagem. Eu peço que você se inscreva aqui, né, se for canal, ou você curta, ou comece a nos seguir. Para quê? Porque todos os dias, essa daqui é a mensagem, se eu não me engano, de número 69, tá? E é a mensagem de número 69. E a partir das outras que a gente já estava trabalhando, não que essa seja diferente das outras, mas aqui eu esclareço como é que o trabalho ele é feito, tá bom? Então, siga, curte, comente o que você quer que eu fale também, se tiver alguma dúvida, porque a gente vai trazer passo a passo desse tratamento, tá bom? Então, fica aqui comigo, não saia desse tratamento, dessa coisa linda que Deus deu, que é um projeto, é um método de cura, método alma, tá bom? Deus abençoe você grandemente. Beijo.